Agora são 7h23. Greve dos petroleiros entra no 19º dia. Já são 19 dias de paralisação e com muitas novidades. A gente vai conversar agora com João Antônio de Moraes, da Federação Única dos Petroleiros. Olá, Moraes, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom dia, Glauco. Bom Estamos dia, aí no Moraes. 19º dia de greve, uma greve forte, nacional e avançando, Marilu. Avançando, eu já vou repercutir com você a decisão da Justiça, né, no Paraná, que mandou a Petrobras suspender as demissões na fábrica nesse estado, não é isso? Exatamente, Marilu. A Justiça no Tribunal Regional do Trabalho, lá no Paraná, ocorreu esse encaminhamento ontem. Um encaminhamento importante, sabemos que é um encaminhamento em função da luta da categoria, da organização e dos apoios, né, Marilu? Os apoios que são nacionais, que fez com que essa questão sensibilizasse aí o Tribunal do Paraná ontem, né? Isso vai ter consequências, mas, né, nós estaremos no dia de hoje realizando reuniões da Federação Única dos Petroleiros, dos seus sindicatos, para debater essas novas condições que estão colocadas agora, Marilu. Mas a greve segue e segue forte. Tá, e vai ter mais uma audiência entre o sindicato e a Petrobras? Deve ocorrer em março, pelo menos as notícias estão dando conta disso. Parece que tem aí a possibilidade de terá uma reunião no TST no dia 21, né? E o TST também, ao pedir essa reunião, colocou algumas condições que nós ainda estamos avaliando elas, porque isso aconteceu tudo bem tarde, já ontem, Marilu. Então, no dia de hoje, a nossa assessoria jurídica estará se debruçando sobre todos esses desdobramentos que aconteceram ontem, tanto em relação lá no Paraná, com a suspensão das demissões até o dia 6, é bom que se diga, não é cancelamento das demissões, uma suspensão até o dia 6, assim como o chamado para essa reunião de conciliação no TST, mediada pelo ministro Ives Gandra. Foi também um trabalho da articulação política desenvolvida pela FUP em Brasília nesses últimos dias, em conjunto aí com os parlamentares da bancada progressista, que tem tido um trabalho de apoio à luta dos petroleiros, à luta dos brasileiros, né, Marilu? Porque a greve, ela de fato tomou uma proporção muito importante, que está discutindo o tema de energia, o tema do petróleo como um todo, e desdobramento de tudo isso, os parlamentares procuraram, juntamente com a FUP, o ministro Ives Gandra ontem, e ele está aceitando fazer essa mediação no dia 21. Agora, nós estaremos no dia de hoje analisando em que condições isso se dará, assim como também a consistência dessa suspensão das demissões lá do Paraná, que certamente é o ponto mais importante para a gente, mas não é apenas esse, viu, Marilu? Porque a Petrobras vem descumprindo o acordo em outros itens, né? A Petrobras quer impor escalas de trabalho, coisa que nunca aconteceu. Ela quer pegar trabalhadores que labutam nas condições mais difíceis, tanto em regimes, em horários, como também em regiões, trabalhadores que estão lá em Urucu, na floresta amazônica, em plataformas do pré-sal a 300 quilômetros de distância, e ela quer impor escalas de trabalho. Então, também essa é uma questão que nós queremos sim estar conversando, estar vendo como é que vai se resolver, assim como outras questões. A Petrobras tem atacado o nosso plano de saúde, em suma. Tem diversas questões que nós queremos, de fato, estar conversando antes de qualquer encaminhamento. Marilu e Glauco. Moraes, eu queria que você falasse de um aspecto, né, dessa greve, que a gente sabe que é uma paralisação que tem aí encontrado muitos obstáculos, tanto por parte da justiça quanto por parte de um cerco midiático, né, já que boa parte da mídia corporativa segue ignorando o movimento. Só que a FUP, os petroleiros de uma forma geral, conseguiram uma forma muito interessante de furar esse cerco com a utilização muito inteligente das redes sociais, circulação de diversos vídeos que estão aí o dia inteiro, né? As pessoas sabem que existe uma mobilização, que existe um movimento justamente por conta, muito por conta disso. Então eu queria que você falasse a respeito dessa estratégia de comunicação para furar esse cerco midiático. Realmente a gente contou com esse bloqueio da grande mídia que demonstra que não tem compromisso com o país, né? Porque a FUP está discutindo os ataques aos nossos direitos, os ataques aos petroleiros, mas esses ataques são consequências de um ataque maior ao nosso país. Então,
de posse desse grande bloqueio da mídia, nós desenvolvemos várias dinâmicas que passam pela participação ativa da categoria. A FUP também trabalha aí nas diversas redes. A nossa equipe que a gente montou de negociação permanente, que está lá no EDISE, tem se comunicado muito bem. Eles estão o tempo inteiro respondendo tanto à categoria quanto à sociedade. E na própria categoria a gente está propalando isso, né? Como os petroleiros são uma categoria bastante avançada do ponto de vista do conhecimento, tecnicamente. Então, os próprios trabalhadores têm ajudado muito. Aliás, quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer aos trabalhadores petroleiros e às demais categorias. Muita gente tem ajudado nisso, né? Os blogs progressistas, toda a imprensa progressista tem repercutido as nossas ações. E, de fato, vocês têm razão. A gente conseguiu, de um jeito ou de outro, furando esse bloqueio e a própria grande mídia acabou tendo que divulgar um pouco. Contamos para isso também com aquelas ações que estamos fazendo ainda de trabalhar o fornecimento de gás de cozinha, às vezes de gasolina, em diversas regiões do país, a um preço que a gente entende justo, mostrando que é possível que o brasileiro tenha melhor acesso à gasolina, ao óleo diesel e ao gás de cozinha. Então, isso também contribuiu, porque a procura da população a esses pontos onde a gente distribuiu o GLP foi muito grande. A gente privilegiou os locais da população de baixa renda, que entendemos também que é quem está sendo mais sacrificado com essa política que elevou o gás de cozinha de cerca de R$40 a perto de R$100 em algumas regiões do país. Então, toda essa dinâmica fez com que a gente conseguisse ter um espaço maior de divulgação da nossa greve, o que não muda o desserviço prestado pela grande mídia, que um tema tão importante, um setor tão importante quanto esse, e eles escondem da população as notícias e ficam, às vezes, divulgando coisas estapafúrdias que não tem nada a ver e não discutem o real problema da sociedade brasileira. Mas, unidos na luta, a gente vai avançar, inclusive nessa área, contando com veículos e a dedicação de profissionais como você, Marilu, e como você, Glauco. Muito obrigada. Agora, você estava falando de apoios, não é isso, Moraes? E a gente já está na ponta da linha com um líder, que é do líder dos caminhoneiros, o Alexandro Viviani, o italiano, ele que é o presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista, inclusive o italiano que foi preso, que foi detido, justamente por estar fazendo o protesto, né? E ele está na ponta da língua, está te ouvindo, e eu vou colocar você em contato com ele, Moraes. Olá, Alexandro, bom dia. Italiano. Oi, Marilu, bom dia. Bom dia, você estava ouvindo aí o Moraes, né? Estou escutando o Moraes. Exato, e os caminhoneiros estão apoiando a greve dos petroleiros, não é isso, italiano? Olha, a gente apoia todo tipo de manifestação para ajudar o país, tá bom? Se for para ajudar o país, claro que a gente vai apoiar, né? A questão dele, eu estava escutando agora o finalzinho, ele está dizendo o seguinte, que vai chegar um preço melhor para o consumidor. Então é justamente isso que a gente quer, que chegue um preço melhor para o consumidor, entendeu? Exato, o Moraes ainda está na linha, não é isso, Moraes? Quero saudar aqui, italiano, Alessandro, parabéns pela luta, parabéns pelo compromisso com essa categoria tão importante para o nosso país. Nós, petroleiros, temos uma inter-relação muito grande com vocês, diversos caminhões acessam as unidades da Petrobras pelo país cotidianamente e quero relatar que nós temos uma admiração por essa categoria que tão bem serve o povo brasileiro e tem sido tão penalizada por uma política equivocada de preços de derivados de petróleo no país. Infelizmente, o presidente Bolsonaro tentou manipular essa questão, tratando como se fosse meramente uma questão de impostos. Isso é, o risco que se corre é de acabar com os impostos e, portanto, prejudicar a população que ficaria sem os serviços públicos e, no momento seguinte, o preço voltar ao patamar anterior. E nós achamos muito importante que companheiros como o italiano tenham ajudado a gente a divulgar essa inverdade manipulada pelo presidente Bolsonaro. Infelizmente, ele teve essa atitude, mas a gente espera, com a luta dos petroleiros e a luta dos irmãos caminhoneiros, que a gente reverta esse quadro. Porque é comum, muitas vezes até baixa o preço do diesel na refinaria e esse preço não chega para o caminhoneiro abastecer. O risco do imposto seria essa mesma coisa. Não que nós estejamos aqui
meramente defendendo impostos, que não é o nosso papel esse. Agora, nós sabemos que o que está equivocado é a política de paridade internacional com os preços, que penaliza a dona de casa, penaliza o trabalhador, penaliza principalmente o caminhoneiro. Ainda essa semana eu disse aqui, nós não temos dúvida que se todo o povo brasileiro está prejudicado, mas no primeiro momento, certamente, os caminhoneiros são os maiores prejudicados, que pagam caríssimo no óleo diesel. Um abraço, Italiano. Eu que agradeço. O óleo diesel hoje, para vocês terem uma ideia, ele é mais da metade do valor do frete. Para vocês terem uma ideia do que é. Se baixa o óleo diesel, baixa tudo. Entendeu? Baixa a comida, baixa tudo, porque tudo é quase tudo aí transportado por caminhão. Né? Então, o pessoal fala assim, mas o que isso vai nos ajudar? Vai nos ajudar em tudo, na verdade. Vai ficar tudo mais barato. Perfeito. Exatamente. O preço do óleo diesel influencia tudo. O Brasil é um país que se move através do óleo diesel, através dos caminhões. Portanto, é um problema sério essa paridade internacional que vem desde o presidente Michel Temer e que, apesar da gente discutir, a grande mídia não discute. Então, esse cerco da grande mídia também se dá nesse patamar, né? Portanto, bom que conseguimos fazer essa luta junto o ano passado. Aliás, há 2 anos atrás, os caminhoneiros saíram primeiro, depois os petroleiros saíram em apoio aos caminhoneiros. E agora a gente está vivendo uma situação inversa. O fato é o seguinte, os trabalhadores têm que se unirem para garantir uma mudança na política de preços dos derivados de petróleo no Brasil. É isso, né, Alexandro? E hoje é um dia importante. Hoje seria um dia importante no STF, não é? Enfim, eu gostaria até que você falasse sobre o que estava em jogo no STF hoje, que foi cancelado, né? O ministro Luiz Fux, ele atendeu o pedido da Advocacia Geral da União e realmente não vai fazer a análise que deveria fazer hoje no STF, não é isso, Italiano? Exato. Hoje seria votado o piso mínimo de frete, né? Eles estão querendo que fique inconstitucional. Hoje ele vale, tá? Já está valendo. Só que eles querem votar inconstitucional. O que seria, para a grande população entender, o piso mínimo? O piso mínimo é só o custo. É o custo que tem a operação do caminhão. É o óleo diesel, entendeu? É o pneu, é o custo, não é o lucro, entendeu? O lucro a gente discute com o contratante. É só o custo que a gente está pedindo para que seja lei. O que acontece hoje? Por que foi criada essa lei do custo? O que estavam fazendo, estavam escravizando o caminhoneiro. O caminhoneiro ele ia para o Nordeste, vamos falar assim para vocês terem uma ideia, por R$6.000, onde sobrava R$1.000 para o caminhoneiro, vai ter despesa. Mas você queria ir para o Nordeste por R$6.000. E para voltar do Nordeste, tinha que voltar por 2, 3, entendeu? Porque eu arrumava a carga para voltar. Aí o pessoal reclama tanto que é a carga de retorno. Né? O retorno, quer dizer, você quer voltar para sua casa, tem que voltar de graça. Entendeu? Então é contra isso que nós estamos lutando, na verdade. Então, temos que trabalhar, mas pelo menos receber o custo, né? O custo da operação. É claro, o lucro vai ter que ser, a gente vai com certeza negociar com o contratante. Exato. Entendeu? E no STF existem os caminhoneiros que estão protestando, inclusive hoje, não é? Exatamente. E nós fizemos a nossa paralisação, nós somos Porto, né? Então nós fizemos a nossa paralisação no dia 17, para chamar a atenção o que está acontecendo. Fizemos no primeiro dia, tá? Os companheiros estão fazendo ao longo dos 3 dias. Eles iriam estar se manifestando, não travando as vias, né? Mas nos acostamentos, se manifestando aí para que seja votado constitucional o piso mínimo. Mas o que aconteceu é que, infelizmente, eles fizeram novamente o adiamento. E quando fizeram esse adiamento, os caminhoneiros ficaram um pouco revoltados, né? E queriam já a solução do problema, que não aconteceu. E você foi preso, inclusive, né? Exato. O pessoal aqui em Santos decidiu pela paralisação, né? E nós fomos para a rua, fizemos a paralisação, mandamos o recado aí para o governo, né? E agora vamos rezar para que ele tenha entendido, para que não aconteça umas novas paralisações, né? Para que o caminhoneiro consiga, nós caminhoneiros consigamos o que nós precisamos, que é o piso mínimo, né? Estamos lutando aí pela baixa dos combustíveis, porque baixando o combustível a gente consegue ter um preço melhor, né? Vai chegar vai chegar para a dona de casa aí um arroz mais barato, um feijão mais barato, entendeu? Então, para a gente é muito importante também a questão dos combustíveis, tá? Pensando até na população, não é? Mas, o que eu gostaria de falar, que é muito importante, é o seguinte: o piso mínimo ele não vai onerar em nada
pro pai de família para comprar o seu mantimento. Não vai onerar em nada. A única coisa que nós estamos pedindo não é lucro, nós estamos pedindo o preço que nós gastamos para fazer o trabalho, tá bom? Perfeito, tá certo. A gente agradece a você, Alexandro Viviani Italiano, presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista. Forte abraço para você, Italiano. Obrigada. Obrigado. E falamos também com o João. Vocês. Obrigada. Falamos com o João Antônio de Moraes, da direção da Federação Única dos Petroleiros. Obrigada, Moraes. Forte abraço. Forte abraço, Marilu, Glauco, Alexandre também. Parabéns pela luta. Nós também protestamos contra essa prisão arbitrária. Seguimos unidos para melhorar o Brasil. Perfeito. Um abraço. Até mais.